A virada de 1998 para 1999 em Ubatuba prometia ser especial. Milhares de turistas vestidos de branco se aglomeravam na orla, enquanto barracas vendiam champanhe gelado e crianças corriam pela areia com estrelinhas nas mãos. O cheiro de protetor solar se misturava ao aroma salgado do mar, e o som das ondas competia com o burburinho animado das famílias que escolheram o litoral norte paulista para celebrar a chegada do novo milênio. Entre os veranistas, a família Vasques ocupava 2 quartos na pousada Canto do Mar, um estabelecimento modesto a 2 quadras da praia principal. Antônio Vasques, de 45 anos, engenheiro civil de São Paulo, havia planejado essas férias durante meses. Sua esposa, Helena, professora de português de 42 anos, estava radiante por finalmente conseguir reunir toda a família longe da correria da capital. Carolina, de 16 anos, havia trazido sua máquina fotográfica descartável para registrar cada momento, enquanto Rafael, de apenas 12 anos, mal conseguia conter a empolgação com a promessa do pai de assistirem aos fogos do mar. "Papai, você tem certeza de que vai dar tempo de voltarmos antes da meia-noite?" perguntou Carolina na manhã de 31 de dezembro, ajustando o biquíni novo que ganhara para a viagem. "Claro, filha. Vamos sair por volta das 9 da noite. É só uma voltinha para vermos os fogos de longe, bem romântico", respondeu Antônio, verificando pela terceira vez os equipamentos de segurança do pequeno barco que havia alugado de Jonas Peçanha, um pescador experiente da região. Helena observava o marido com um misto de admiração e preocupação. Conhecia bem aquele brilho nos olhos de Antônio quando ele tinha uma ideia fixa na cabeça. "Amor, você tem experiência com barco?" questionou, passando protetor solar nos ombros já avermelhados pelo sol da manhã. "Já naveguei várias vezes na represa de Guarapiranga. Isso aqui é moleza", garantiu Antônio, batendo no casco da pequena embarcação de fibra de vidro branco e azul. O dia passou como uma sequência perfeita de momentos familiares. Pela manhã, construíram castelos de areia na praia do Perequê-Açu. À tarde, caminharam pelo centro histórico de Ubatuba, onde Helena comprou uma concha grande como lembrança e Carolina experimentou tapioca pela primeira vez. Rafael colecionou pedras coloridas que pretendia levar para os colegas de escola em São Paulo. No final da tarde, retornaram à pousada para se prepararem. Dona Conceição, a proprietária, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso caloroso, os cumprimentou na recepção. "Vão curtir os fogos na praia mesmo?" "Na verdade, vamos de barco. Meu marido alugou um para assistirmos do mar", explicou Helena, ajeitando a blusa branca que havia comprado especialmente para a ocasião. "Que romântico! Tomem cuidado, viu? O mar à noite é traiçoeiro, mesmo parecendo calmo", aconselhou Dona Conceição, entregando as chaves do quarto. Por volta das 8 da noite, a família desceu até a marina, onde Jonas Peçanha os aguardava com o barco preparado. O pescador, homem moreno de 38 anos e mãos calejadas pelo trabalho no mar, fez questão de dar algumas instruções básicas a Antônio. "Seu Antônio, o senhor já navegou à noite?" perguntou Jonas, ajustando as boias salva-vidas. "Não, mas de dia já naveguei bastante. Deve ser parecido, não é?" Jonas hesitou por um momento, olhando para o céu que começava a escurecer. "Olha, se o senhor quiser, posso ir junto. Conheço esses mares como a palma da minha mão." "Não precisa, Jonas. Queremos um momento em família mesmo. Vamos só dar uma voltinha e voltar logo", respondeu Antônio, já ligando o motor da embarcação. Helena subiu no barco, carregando uma bolsa térmica com refrigerantes e sanduíches. Carolina trouxe sua máquina fotográfica e Rafael, seu Game Boy, para o caso de ficarem entediados. O barco, batizado de Esperança, era simples mas bem conservado, com capacidade para 6 pessoas. "Lembrem-se, sempre com os coletes salva-vidas", orientou Jonas, observando a família se acomodar. "E qualquer coisa, usem o rádio." Às 21h15, o barco deixou a marina sob o olhar atento de Jonas Peçanha. O mar estava relativamente calmo, com ondas pequenas que balançavam suavemente a embarcação. As luzes da cidade de Ubatuba começavam a piscar na distância, criando um cenário mágico que Helena não cansava de admirar. "Que lindo, Antônio! Você estava certo", disse ela, segurando a mão do marido enquanto ele conduzia a embarcação.
Carolina fotografava tudo: o reflexo da lua na água, o pai concentrado no leme, a mãe sorrindo com os cabelos ao vento, Rafael tentando pescar com uma linha improvisada. Eram 21h47 quando ela tirou a última foto do filme. Um retrato de toda a família reunida na proa do barco, com as luzes de Ubatuba ao fundo. A última pessoa a vê-los foi o faroleiro da ponta do estaleiro, que relatou ter avistado uma pequena embarcação navegando em direção ao mar aberto por volta das 22h30. Achei estranho, diria ele mais tarde aos investigadores. Normalmente os barcos ficam perto da costa para ver os fogos. Eles estavam indo para o lado contrário. Quando os fogos de artifício iluminaram o céu de Ubatuba, às meia-noite de 1999, celebrando a chegada de um novo ano, a família Vasques não estava lá para assistir. O barco, Esperança, havia desaparecido nas águas escuras do litoral norte paulista, levando consigo 4 vidas e deixando para trás apenas perguntas que ecoariam pelos próximos 14 anos. A manhã de 1º de janeiro de 1999 trouxe consigo mais do que uma simples ressaca coletiva em Ubatuba. Por volta das 7h, Dona Conceição notou que a família Vasques não havia retornado à pousada. Os lençóis continuavam arrumados, as toalhas secas penduradas no banheiro e as roupas sujas de praia ainda estavam no cesto, como se aguardassem o retorno de seus donos. Deve ter sido algum imprevisto, murmurou para si mesma, tentando afastar a crescente preocupação que começava a se formar em seu peito. Foi Jonas Peçanha quem primeiro soou o alarme. Chegando à marina por volta das 8h para verificar seus equipamentos, o pescador notou imediatamente que o barco, Esperança, não estava atracado no local de costume. Uma sensação gelada percorreu sua espinha quando se lembrou das palavras que havia trocado com Antônio na noite anterior. Seu Chico, chamou ele, dirigindo-se a um pescador mais velho que preparava suas redes. Você viu o barco que aluguei ontem? Aquela família de São Paulo devia ter devolvido de madrugada. Francisco, conhecido como Seu Chico, balançou a cabeça negativamente. Não vi ninguém chegando à noite, Jonas. E olha que fiquei até tarde aqui organizando as coisas. A preocupação de Jonas aumentou exponencialmente. Conhecia bem os perigos do mar, especialmente para navegadores inexperientes. Sem perder tempo, dirigiu-se até a pousada onde havia deixado os dados da família. Dona Conceição o recebeu com o rosto marcado pela ansiedade. Jonas, que bom que você veio. Estou preocupada com os Vasques. Eles não voltaram ontem à noite. Vou chamar a capitania dos portos agora mesmo, respondeu Jonas, já discando o número decorado em seu celular antigo. A notícia se espalhou pela cidade, como fogo em palha seca. Em uma comunidade pequena como Ubatuba, onde todos se conhecem, o desaparecimento de uma família inteira causou comoção imediata. Por volta das 10h, uma equipe de busca improvisada já se formava na marina, composta por pescadores locais, alguns turistas que resolveram ajudar e funcionários da Capitania dos Portos. O delegado Marcelo Ribeiro assumiu o caso na tarde do mesmo dia. Homem meticuloso de 50 anos, com 2 décadas de experiência em investigações, ele imediatamente percebeu a complexidade da situação. Vamos começar pelo básico, disse ele à equipe reunida na delegacia. Precisamos mapear a última rota conhecida da embarcação e organizar as buscas de forma sistemática. As primeiras 72 horas foram intensas. 5 barcos da Capitania dos Portos percorreram um raio de 20 quilômetros da costa, enquanto pescadores locais como Jonas Peçanha forneceram conhecimento crucial sobre correntes marítimas e pontos perigosos da região. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros sobrevoou a área por 3 dias consecutivos, mas não encontrou nenhum vestígio da embarcação ou de seus ocupantes. É como se eles tivessem sumido no ar, comentou o cabo Miranda, responsável pelas operações de busca marítima, após a primeira semana sem resultados. Enquanto isso, os primeiros parentes chegaram de São Paulo. Márcia Vasques, irmã de Antônio, instalou-se na mesma pousada onde a família havia se hospedado, transformando o quarto 12 em um centro de operações improvisado. Dia e noite, ela recebia ligações de parentes desesperados, coordenava panfletagens na cidade e pressionava as autoridades por mais recursos na busca. Meu irmão é uma pessoa responsável, dizia ela,
com os olhos vermelhos de tanto chorar, durante uma entrevista à TV local. Ele jamais colocaria a família em perigo deliberadamente. Alguma coisa aconteceu com eles. A imprensa paulista logo descobriu a história. Família de São Paulo desaparece em Ubatuba durante Réveillon. Estampava a capa do Diário Popular de 5 de janeiro. Repórteres desceram para a cidade, transformando o caso em notícia de alcance estadual. Com a pressão midiática, as buscas se intensificaram. Mergulhadores da Polícia Civil vasculharam o fundo do mar em pontos estratégicos. Sonar foi utilizado para mapear possíveis destroços no leito oceânico. Até mesmo médiums apareceram na cidade, oferecendo seus serviços, algo que irritou profundamente o delegado Ribeiro. "Isso aqui não é circo", resmungou ele durante uma das muitas coletivas de imprensa que foi forçado a dar. "Estamos conduzindo uma investigação séria." 2 semanas após o desaparecimento, a primeira pista concreta apareceu. Um pescador de Caraguatatuba, cidade vizinha, encontrou uma boia salva-vidas com a inscrição Esperança, boiando a cerca de 15 quilômetros da costa. A esperança de encontrar sobreviventes, que já estava fraca, diminuiu ainda mais. "É um sinal de que algo de fato aconteceu com a embarcação", admitiu o delegado Ribeiro em entrevista. "Mas ainda não sabemos o quê." Os meses se transformaram em anos, e o caso da família Vasques gradualmente saiu das manchetes. Márcia continuou visitando Ubatuba religiosamente a cada 6 meses, sempre esperando alguma novidade, algum vestígio que pudesse explicar o que aconteceu com seus entes queridos. Jonas Peçanha carregava o peso da culpa. "Eu devia ter insistido em ir junto", repetia constantemente para quem quisesse ouvir. "Conheço este mar, sei dos perigos." Dona Conceição manteve o quarto 12 disponível para Márcia durante anos, recusando-se a cobrar pela hospedagem. "É o mínimo que posso fazer", dizia ela. As roupas da família Vasques permaneceram guardadas em uma mala no depósito da pousada, como se aguardassem o retorno de seus donos. O delegado Ribeiro aposentou-se em 2005, mas nunca esqueceu o caso. "Foi o único que não consegui resolver em toda a minha carreira", confessou anos mais tarde. "Sempre me perguntei se poderia ter feito algo diferente." A comunidade de Ubatuba também foi marcada pelo mistério. Pescadores passaram a contar a história da família paulista, que desapareceu no Réveillon, como um tipo de lenda urbana local. Alguns diziam que era possível ouvir vozes no mar durante noites de lua cheia. Outros evitavam navegar sozinhos após o anoitecer. Em 2005, 7 anos após o desaparecimento, o caso foi oficialmente classificado como morte presumida. Os parentes puderam finalmente fazer o inventário dos bens e tentar seguir em frente com suas vidas. Mas as perguntas permaneceram. O que realmente aconteceu com a família Vasques naquela noite de Réveillon? Por que decidiram navegar mar adentro em vez de permanecer perto da costa? E onde estava o barco Esperança? Márcia Vasques continuou suas visitas anuais a Ubatuba até 2010, quando problemas de saúde a impediram de viajar. Jonas Peçanha parou de alugar barcos para turistas e se dedicou exclusivamente à pesca profissional. Dona Conceição envelheceu prematuramente, carregando sempre consigo a sensação de que poderia ter feito algo para impedir a tragédia. O tempo, esse senhor implacável, parecia ter enterrado definitivamente o mistério da família Vasques. Ubatuba voltou a ser apenas mais uma cidade litorânea que recebia turistas no verão e vivia da pesca durante o inverno. A marina foi reformada, novos pescadores chegaram à cidade e uma nova geração cresceu sem nunca ter ouvido falar do caso. Mas o mar, esse guardião de segredos, ainda tinha uma carta na manga. Março de 2012. 14 anos haviam se passado desde aquele Réveillon fatídico, e Ubatuba despertava de mais um verão movimentado. As praias voltavam ao seu ritmo natural, frequentadas apenas por surfistas matinais e pescadores que aproveitavam a calmaria pós-temporada para reparar suas embarcações. Cláudio Furtado, de 29 anos, trabalhava como caseiro de uma casa de veraneio na Praia da Almada, uma pequena faixa de areia localizada a cerca de 8 quilômetros ao sul do centro de Ubatuba. Era uma praia praticamente selvagem, acessível apenas por uma trilha íngreme que desencorajava a maioria dos turistas. Seus patrões, uma família rica de São Paulo,
Visitavam a propriedade apenas durante as férias de dezembro, deixando Cláudio sozinho a maior parte do ano para cuidar da manutenção. Na manhã de 15 de março, Cláudio acordou com o som incomum das ondas batendo com força contra as pedras. Durante a madrugada, uma ressaca atípica para aquela época do ano havia atingido o litoral norte paulista, trazendo ondas que chegavam a 3 metros de altura. "Vai dar trabalho hoje", murmurou para si mesmo, tomando seu café da manhã enquanto observava pela janela a força do mar revolto. Era sua rotina após tempestades ou ressacas fortes. Caminhar pela praia para verificar se algum dano havia sido causado à propriedade ou se destroços perigosos haviam sido arrastados pela maré. Por volta das 9 horas, calçou suas havaianas e desceu a trilha familiar que o levava até a areia. O espetáculo que encontrou era simultaneamente belo e devastador. A ressaca havia remodelado completamente a geografia da pequena praia. Bancos de areia que existiam há anos haviam desaparecido, enquanto outros surgiram em locais inesperados. Algas, troncos de árvores e todo tipo de detritos oceânicos estavam espalhados pela faixa de areia. Foi quando caminhava em direção ao costão rochoso que algo chamou sua atenção. Parcialmente enterrada na areia, próxima a uma formação rochosa que ele conhecia bem, havia uma forma estranha que definitivamente não estava lá no dia anterior. Cláudio aproximou-se com curiosidade crescente. À medida que chegava mais perto, percebeu que não era apenas mais um tronco arrastado pela maré. Era algo maior, mais uniforme, com características que seu cérebro demorou alguns segundos para processar completamente. "Não pode ser", sussurrou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Era a proa de um barco. Uma pequena embarcação de fibra de vidro, com pintura branca e detalhes azuis já desbotados pelo tempo e pela ação do sal. Estava enterrada na areia em um ângulo de cerca de 45 graus, como se tivesse sido empurrada pela força das ondas ao longo de muitos anos até encontrar aquele refúgio rochoso. As mãos de Cláudio tremeram quando ele começou a remover a areia com os próprios dedos. Cada punhado de areia revelava mais detalhes da embarcação. Parte do casco, pedaços de corda, e então, pintado de forma quase apagada na lateral, ele conseguiu distinguir algumas letras. ESPEER. Leu em voz alta, limpando mais areia com cuidado. Esperança. O coração de Cláudio disparou. Mesmo sendo relativamente novo na região, havia se mudado para Ubatuba apenas 5 anos antes. Conhecia a lenda local da família paulista que desaparecera no Réveillon. Dona Conceição, que se tornara uma espécie de mãe para ele quando chegou à cidade, havia-lhe contado a história diversas vezes durante as tardes que passavam conversando na pousada. Com uma mistura de excitação e nervosismo, Cláudio continuou escavando. Era um trabalho árduo. A areia estava compactada pela ação das marés ao longo de mais de uma década. Mas a cada punhado removido, mais detalhes da embarcação eram revelados. Foi quando conseguiu abrir uma pequena parte do que parecia ser um compartimento que Cláudio fez a descoberta que mudaria tudo. Suas mãos tocaram algo que definitivamente não era parte do barco. Era uma bolsa plástica, ainda parcialmente intacta apesar dos anos submersa. Dentro da bolsa, protegidos por múltiplas camadas de plástico, estavam objetos que fizeram o sangue de Cláudio gelar. Uma carteira de motorista em nome de Antônio Vasques, algumas fotografias em estado precário, mas ainda reconhecíveis, e o que parecia ser uma máquina fotográfica descartável. "Meu Deus", murmurou, sentando-se pesadamente na areia ao lado da descoberta. Cláudio permaneceu ali por quase 1 hora, processando mentalmente o que havia encontrado. Sabia que precisava comunicar às autoridades, mas também compreendia a magnitude do que aquele achado representava. Após 14 anos, a primeira evidência física do destino da família Vasques havia finalmente emergido do mar. Com cuidado extremo, ele fotografou tudo com seu celular antes de tocar em qualquer coisa. Depois, removeu apenas os objetos pessoais da bolsa plástica, deixando o barco exatamente como havia encontrado. A ligação para a Polícia Civil foi feita às 11h32 da manhã. "Alô, é da delegacia. Meu nome é Cláudio Furtado, e eu acho que encontrei o barco da família que desapareceu no Réveillon de 1998. A reação do atendente foi de ceticismo inicial,
Não era a primeira vez que alguém afirmava ter encontrado vestígios do caso. Mas quando Cláudio mencionou detalhes específicos como o nome Esperança pintado no casco e os documentos de Antônio Vasques, o tom da conversa mudou rapidamente. Em menos de 2 horas, uma equipe completa estava na praia da Almada. Delegados, peritos, fotógrafos da polícia técnica e mergulhadores. O local foi isolado e a escavação do barco began de forma sistemática e cuidadosa. O delegado atual, Antônio Carlos Moura, que havia assumido o posto anos após a aposentadoria de Marcelo Ribeiro, coordenava os trabalhos com a seriedade de quem compreendia a importância histórica daquele momento. 14 anos esperando por esta resposta, comentou ele com um dos peritos, observando o trabalho de escavação. Agora vamos finalmente descobrir o que aconteceu com a família Vasques. A notícia se espalhou pela cidade com uma velocidade impressionante. Jonas Peçanha, agora com 52 anos e cabelos grisalhos, foi um dos primeiros a chegar ao local. Quando viu o barco sendo cuidadosamente escavado da areia, suas pernas fraquejaram. É ele mesmo, murmurou, com lágrimas nos olhos. É o Esperança. Dona Conceição, aos 78 anos e com dificuldades para caminhar, fez questão de ser levada até a praia. Apoiada em sua bengala, observou em silêncio o trabalho da polícia. Finalmente, foi tudo o que conseguiu dizer. O trabalho de escavação durou 2 dias completos. Cada centímetro do barco foi cuidadosamente documentado, fotografado e analisado. Além dos objetos já encontrados por Cláudio, os peritos descobriram outros itens pessoais: óculos de sol, uma sandália infantil, restos de uma bolsa térmica e, surpreendentemente bem preservado, um Game Boy que pertencera a Rafael. Mas a descoberta mais intrigante veio no segundo dia de escavação. Escondido em um compartimento secreto que havia sido criado sob um dos bancos da embarcação, os investigadores encontraram algo que ninguém esperava: um pequeno diário encadernado em couro, ainda parcialmente legível, apesar dos anos de exposição ao ambiente marinho. As primeiras páginas eram ilegíveis devido à ação da água salgada e do tempo. Mas havia seções, especialmente no final do diário, onde era possível distinguir palavras e até frases inteiras escritas com uma caligrafia cuidadosa que os peritos logo identificaram como feminina. O delegado Moura ordenou que o diário fosse enviado imediatamente para o Laboratório de Documentoscopia da Polícia Civil em São Paulo. Isso pode conter as respostas que estamos procurando há tanto tempo, disse ele à equipe. Quando o sol se pôs na praia da Almada no final do segundo dia, o barco Esperança havia sido completamente escavado e removido do local, mas sua descoberta havia aberto um novo capítulo na história que Ubatuba julgava ter sido encerrada para sempre. Cláudio Furtado retornou à sua rotina de caseiro, mas sabia que nunca mais seria o mesmo. Havia se tornado, involuntariamente, uma peça fundamental na resolução de um dos maiores mistérios da região. E em algum lugar, as páginas sobreviventes do diário de Helena Prado aguardavam nos laboratórios da polícia para revelar os segredos que haviam permanecido enterrados na areia por 14 longos anos. O Laboratório de Documentoscopia da Polícia Civil de São Paulo nunca havia recebido um caso tão peculiar. O diário de Helena Prado chegou às mãos da perita Maria Fernanda Castro em uma tarde chuvosa de abril de 2012, acompanhado de um relatório detalhado sobre as circunstâncias de sua descoberta. Maria Fernanda, especialista em recuperação de documentos danificados com mais de 20 anos de experiência, sabia que estava diante de um desafio técnico extraordinário. O material havia passado mais de uma década exposto à água salgada, areia e variações extremas de temperatura. Vamos trabalhar página por página, disse ela à sua equipe. Este diário pode conter as últimas palavras de uma mulher que desapareceu há 14 anos. Não podemos desperdiçar nenhum detalhe. O processo de restauração e leitura levou 3 semanas, utilizando técnicas avançadas de iluminação infravermelha, análise química e digitalização de alta resolução. A equipe conseguiu recuperar aproximadamente 60% do conteúdo original do diário. As primeiras entradas datavam de dezembro de 1998, alguns dias antes da família partir para Ubatuba. Helena havia começado o diário como uma forma de registrar aquela que seria, segundo suas próprias palavras,
A melhor viagem em família que já fizemos. 23 de dezembro de 1998. Finalmente conseguimos organizar esta viagem. Antônio está empolgado como uma criança. Carolina anda reclamando que vai perder as festas dos amigos, mas sei que no fundo está animada. Rafael não para de perguntar sobre o mar. Será tão bom sairmos da correria de São Paulo? As entradas seguintes descreviam a chegada a Ubatuba, os primeiros dias de férias, as idas à praia, os passeios pelo centro histórico. A letra de Helena revelava uma mulher feliz, aproveitando intensamente cada momento com a família. Mas foi nas últimas entradas recuperáveis que a equipe de Maria Fernanda encontrou as informações que mudaram completamente a perspectiva sobre o caso da família Vasques. 31 de dezembro de 1998. Antônio insiste neste passeio de barco. Tenho um pressentimento ruim, mas ele está tão entusiasmado. Os meninos também querem muito ir. Talvez seja apenas nervosismo de mãe. A entrada seguinte era datada de algumas horas mais tarde, escrita aparentemente já no barco. 31 de dezembro de 1998, 22h30. Estamos no mar há mais de uma hora. As luzes da cidade parecem tão distantes agora. Antônio disse que conhece um lugar especial para vermos os fogos, mais afastado da multidão, mas estamos indo muito longe da costa. Tentei falar com ele, mas está tão concentrado na direção para a próxima entrada, crucial para entender os eventos daquela noite, estava parcialmente danificada, mas Maria Fernanda conseguiu recuperar a maior parte do texto. 1º de janeiro de 1999, 0015. Os fogos foram lindos, mesmo à distância, mas agora Antônio está com dificuldades para ligar o motor. Tentou várias vezes. Disse que pode ser problema na vela de ignição. As crianças estão começando a ficar preocupadas. Eu também estou. Passe 1º de janeiro de 1999, 01:30. O motor não funciona. Antônio tentou usar o rádio, mas parece que também tem problema. Estamos à deriva. Carolina está chorando, e Rafael pergunta quando vamos voltar para casa. Não sei o que responder. As próximas entradas revelaram uma progressão angustiante. A família havia passado a madrugada inteira no mar, à deriva, sem conseguir comunicação com a costa. Helena descrevia as tentativas desesperadas de Antônio para consertar o motor, os medos crescentes das crianças e sua própria luta para manter a calma. 1º de janeiro de 1999, 07:45. Já amanheceu. Antônio conseguiu fazer o motor funcionar por alguns minutos, mas parou novamente. Estamos muito longe da costa. As crianças estão com fome e sede. Rafael vomitou durante a madrugada. Deve ser enjoo do mar. Preciso ser forte por eles. 1º de janeiro de 1999, 14h20. Antônio avistou uma praia pequena.